Mariana Halbert, do Poder 360. Eu vou fazer 3 perguntas, todas de uma vez. Aproveitando o MDB, alguns interlocutores já dizem que o senhor tem falado que gostaria de ter no comando do Congresso, em 2023, né, depois das eleições, pessoas do MDB ali. Eu queria saber por que isso seria importante, se o senhor cogita de fato e já tem conversado. A outra pergunta é sobre a questão ambiental. O senhor já tem falado também um pouco sobre isso e pretende fazer algumas viagens ao exterior. Eu queria saber o que o senhor vai levar desse tema ao exterior, com quem que o senhor pretende conversar sobre isso, qual que é o foco nessa questão ambiental. E a terceira, né, os senhores falaram no início sobre a narrativa da Lava Jato e que é importante trazer outra narrativa para a campanha. Eu queria saber como que o senhor vai colocar isso para o eleitor, a ponto de convencer quem, enfim, não pretende votar nesse momento no senhor, nem no presidente Bolsonaro, como que o senhor vai convencê-los sobre essa questão da Lava Jato? Obrigada. Eu vou começar pela última. Veja, eu já fui candidato em 82 a governador de São Paulo, em 89 a candidato a presidente da República, em 94, em 98, em 2002, em 2006. Fui candidato indireto apoiando a Dilma em 2010, 2014, e o Haddad eu não pude, porque eu estava preso em 2018. Então, toda eleição, você vai ter uma turma que vota em você, uma turma que não vota em você e uma turma que não quer votar em ninguém. Mas toda eleição é assim. Você tem um candidato com 47 no primeiro turno, outro com 42, com 38, tem um grupo de abstenção. E no segundo turno você constrói a base que te elege para presidente da República. Veja, eu acho uma... Como é que eu poderia dizer sem ser grosseiro? Porque como eu fui candidato muitas vezes, eu ouvia falar muito em terceira via quando você tinha a Guerra Fria. Né? Então, era tudo contra o comunismo e entre o comunismo e a social-democracia tinha que surgir uma terceira via. Aqui no Brasil, eu fui candidato contra 12 vias. Vocês estão lembrados que em 89 eu era um simples metalúrgico, o PT era recém-criado, e eu fui candidato contra o doutor Ulisses Guimarães, que, segundo a lógica da imprensa, era o futuro presidente da República, porque tinha tido um sucesso extraordinário na Constituinte de 88. Eu fui candidato contra o Collor, eu fui candidato contra o doutor Paulo Salim Maluf, doutor Afif, doutor Mário Cova, doutor Marronzinho, doutor Roberto Freire, doutor Aureliano Chaves. Então, tinha 13 vias disputando as eleições, e eu fui para o segundo turno, também o doutor Neló de Moura Brizola, e eu fui para o segundo turno com o Collor. Ou seja, para mim, o que eu defendo é que todos os partidos têm o direito de querer ter candidato a presidente da República. Todos, sem distinção. Aliás, era para isso que deveria ser criado os partidos. Não deveria ser criado por conta do fundo eleitoral ou do fundo partidário. Os partidos deveriam ser criados porque cada partido tem um projeto, tem um ideário, tem uma carta de princípios e cada partido deveria dizer qual era o país que ele quer construir, qual é o povo, como é que ele quer tratar esse povo, qual é a oferenda dele de políticas públicas para o povo. Só no Brasil que as pessoas não querem. Então, veja, eu acho que tem 2 tipos de gente agora. Tem a candidatura do Bolsonaro, que é uma candidatura, pelo fato dele ser presidente da República, é sempre uma candidatura competitiva, quem está com a máquina na mão, sempre será competitiva. E tem a minha candidatura, que ainda não está colocada, mas que também me parece um pouco competitiva. Agora, tem um monte de gente que ainda não tem competitividade, que estão tentando, sabe, se colocar. Eu acho ótimo. Eu acho ótimo. Agora, as pessoas têm que compreender, para eles disputar as eleições, eles têm que disputar o primeiro turno. Então, as pessoas se lancem, vai ter debate na televisão, vai ter entrevista, e aí vai escolher um. E esse um vai disputar uma vaga, ou melhor, vai escolher 2. Esses 2 vão disputar. Então, eu não tenho problema com relação a isso. Pode ter quantas vias quiser, sabe? Eu acho muito, muito, muito importante. A questão da Lava Jato, eu sinceramente não me preocupo com a Lava Jato, porque eu queria provar o que aconteceu. Eu estou realizado como ser humano. Estou realizado porque tomei as decisões corretas na hora certa.
Eu poderia ter saído do Brasil, não saí. Eu não queria carregar a pecha de positivo. Eu tomei a decisão de ir lá para Curitiba para ficar na barba do Moro para provar que ele era mentiroso. Ele era um deus de barro criado pela imprensa brasileira. E a imprensa poderia ter percebido isso na minha sentença. Porque a sentença, o crime que eu cometi, é um crime, é um fato indeterminado. Nem ele sabia que crime que eu cometi. E vocês estão lembrados que na primeira audiência que eu fui com o Moro, eu disse para o Moro, isso está gravado. Eu disse, isso não é fake news, isso não é coisa, sabe, de hacker, não. Está gravado lá, eu dizendo para o Moro, você está condenado a me condenar porque você já permitiu que a mentira fosse longe demais. E aconteceu o que eu previ. Então, eu não vou discutir Lava Jato, não vou discutir isso, na minha vida acabou. Eu só tenho que tirar lição, sabe, tirar proveito do que aconteceu em benefício desse povo, porque, embora eu tenha ficado 580 dias na cadeia, eu tenho certeza que muita gente em liberdade sofreu mais do que eu, passou mais fome do que eu, dormiu pior do que eu, sentiu mais frio do que eu. Então, eu não posso, sabe, não estou preocupado. Quem tem que dar explicação sobre a Lava Jato é quem construiu a mentira. E quem construiu a mentira foi a força-tarefa da Lava Jato, mais o juiz Moro. Eles construíram a mentira, venderam para a imprensa como se fosse verdade. O que eles falavam não era nem questionado pela imprensa para pedir resposta para a defesa. E agora eu só queria que a imprensa dissesse, olha, queremos pedir desculpas ao Lula. Eu sei que é difícil, porque a palavra desculpa é preciso ter muita grandeza para falar. A palavra perdão é preciso ter muita grandeza. Quem não tem grandeza não sabe pedir. E dizer o seguinte, eu quero pedir desculpa ao presidente Lula, porque nós fomos induzidos à mentira pela força-tarefa, pelo Dallagnol, pelo Moro. Sabe? E agora provou, sabe, que eles, na verdade, é que eram uma quadrilha. Ficaria tudo bem, eu ficaria em paz. Sabe? O jornalista que falou também dormiria em paz. Não ia carregar uma mentira para o resto da vida. Sabe? Então é isso. Eu estou muito tranquilo com relação ao que já aconteceu com a Lava Jato. E queria também dizer para você, acho que eu vi ontem na imprensa que eu estava querendo, eu já escolhi quem vai ser o presidente da Câmara e quem vai ser o presidente do Senado. Eu não tenho nenhum curso de cientista político, eu não sou um cara formado, sabe, em filosofia, em sociologia, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Pobre do presidente da República que se meter a interferir nas eleições do presidente da Câmara e do presidente do Senado. São duas instituições autônomas. O presidente da República não tem que tentar eleger ninguém. Ele tem que conviver democraticamente com quem foi eleito. Não é de direito ou de interesse do presidente eleger o presidente que eu gosto. Quem tem que gostar do presidente da Câmara, do presidente do Senado, são os deputados. Eles é que votaram, eles que vão conviver, não é o presidente da República. Da mesma forma que os deputados não escolhem o ministério, o presidente não pode escolher o presidente da Câmara nem do Senado. Se a gente respeitar isso, a gente vai governar esse país com muita tranquilidade. É só respeitar isso. Então, o Poder Judiciário não pode ficar falando de política todo dia. O Poder Judiciário não pode ficar dando sentença pela televisão. A sentença tem que ser dada em função dos autos do processo. Nós temos países em que um ministro da Suprema Corte, ninguém sabe quem é o voto dele. Ele vota e acabou. Aqui no Brasil, as pessoas fazem o voto publicamente como se estivesse numa Assembleia. Isso não é saudável. E eu acho que todas as pessoas sérias na Suprema Corte sabem disso. Da mesma forma que o poder legislativo não pode ficar judicializando a política. Sabe, o cidadão manda um projeto para a Câmara, ele perde, ele corre para o Poder Judiciário. Ele é o primeiro a desrespeitar a política que ele tanto acredita. Então, se cada instituição cuidar do seu papel, esse país volta à normalidade e tudo vai ser bom
como foi em outros momentos nesse país. E as pessoas têm que respeitar o Poder Executivo. Eu não sei se vocês estão acompanhando com atenção o que está acontecendo no Congresso Nacional. Vocês já perceberam que o Bolsonaro não governa esse país? Vocês já perceberam que quem está governando o país é, de um lado, o presidente da Câmara, do outro lado, o presidente do Senado? Que as emendas impositivas e as emendas tal do orçamento secreto do relator é que está fazendo com que os prefeitos não conversem mais com governadores, os prefeitos vão direto nos deputados e nos senadores. Vocês já se deram conta da gravidade que está acontecendo nesse país, onde o presidente não tem nenhuma força sobre o orçamento? Ele não o executa. Eu gostaria que vocês se dedicassem um pouco para avaliar o que está acontecendo. Porque eu nunca vi isso em todo o tempo de república desse país. O Congresso é o Congresso, o Executivo é o Executivo e o Judiciário é o Judiciário. Agora me parece que tudo tem está tudo atropelado, é como se tivesse tudo no liquidificador disputando o mesmo espaço. Eu acho que é preciso acalmar, redefinir o papel de cada um. A Câmara e o Senado legislar corretamente. O presidente da República, executar e administrar corretamente. E o Poder Judiciário julgar cumprindo aquilo que está na Constituição, porque ele é o garante da Constituição. Se a gente voltar a essa normalidade, vocês vão perceber que uma boa parte dos graves problemas desse país terminam.